TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita, meu amigo, chegue mais. A partir de agora é o espaço seu para tratar das altas, baixas e dos papéis que podem ser destaque nas negociações de logo mais. A informação é sua. Bom dia, gente. Hoje é aí sexta-feira da maldade, né? Queda forte aí nas bolsas, alta no dólar. Mas vamos ver se melhora durante o dia, né? O importante é como termina e não como começa o dia. Ontem a gente mostrou muita força, mesmo com uma queda lá de próximo de 1% no mercado americano. A gente fechou em quase 2% de alta. E hoje aí não estamos conseguindo segurar, né? O ímpeto baixista, pelo menos no começo aí do pregão. Vamos ver se melhora durante o dia com o PMI, que tem para sair aí próximo das 11 horas. E depois às 3 da tarde com o discurso do Jeremy Powell. Bom, separei alguns destaques aí para vocês de alta e de baixa, começando com os destaques de alta. A gente tem a Triunfo Participações ali, TPIS 3, que subiu ontem 13,64%, volume muito forte. O papel aí que vinha mostrando, né, nesse frame aqui, um viés um pouco mais baixista, fez um topo ali, um topo duplo. Trouxe uma correção, momentaneamente ficou abaixo da média de 50, agora com o candle de ontem, fazendo esse pivô, mostra bastante força e mostra, né, que pode ter novamente um teste ali da média de 200 e vencendo essa média de 200 que está passando ali num R$1,60, começa a mirar lá para a faixa dos 2,10 a 2,18. Então o papel pode se animar bastante assim nos próximos pregões, romper ali a região do 1,60, né? Média de 200 fechou ontem 1,50. Outro destaque aí do mercado ontem foi Cogna, né? Setor educacional, subiu muito forte e trouxe, inclusive, bastante volatilidade, né? Deu uma cara aqui de rompimento falso na sexta-feira passada, aí reagiu muito forte na segunda, e agora com esse movimento que fez nos últimos pregões, deu aqui pra gente a leitura de um pivô, baita volume ontem, papel anima aí no curto prazo e segue agora apontando pro topo ali de abril, 3,13. E especialmente se a gente olhar no semanal, o gráfico aí tá ficando bem interessante, né? Um belo fundo duplo, fechando acima dos 3,13, especialmente aí nessa semana seria ideal, né? Hoje o mercado tá um pouco mais pesado, vai ser difícil conseguir fechar acima dos 3,13 essa semana ainda, mas a semana que vem fechando acima desse patamar, o papel começa a projetar um alvo lá nos 4,30 e o topo mais relevante fica só nos 4,90. Então, um papel que pode mostrar boa simetria para as próximas semanas. E o outro destaque aqui fica por conta de hidrovias. HBSA3, que apresentou ontem uma alta de 6,45%, o volume melhorou bem, né, em relação às últimas 2 semanas, aí foi um volume acima da média dos últimos 20 pregões, leitura aqui de um pivô se formando, um triângulo simétrico que está sendo rompido, o papel fica com boa cara para buscar a média de 200 nos próximos pregões, ali na faixa dos 2,82, é um papel que tem ainda bastante espaço para desenvolver. Se a gente olhar o topo ali de maio, está num patamar de 3,41 e o topo de abril está bem mais acima, ali 3,72. Então o papel a partir daqui pode desenvolver um belo movimento, especialmente se tiver força nos próximos pregões para romper a região dos 2,82 na média de 200 períodos. Destaques de baixa, começamos com LVTC3, né, WDC Network, que apresentou uma queda de 6,41% ontem, renova sua mínima histórica. O papel que lá atrás estava com uma boa cara para desenvolver um fundo duplo, acabou não vingando, acabou não ativando esse fundo duplo, ficou bastante travado nos últimos meses entre um patamar ali dos 8,5 até os 6,5, que vai sendo rompido com volume, com convicção. É verdade que já chega aqui um pouco esticado, mas o papel começa a estabelecer agora a possibilidade de um viés mais baixista e projetando toda essa distância para baixo, que seria a expectativa que o papel continuasse, né, a performar com viés de baixa. Caso ele venha buscar toda essa projeção, o alvo fica lá nos 4,10, né? Tem uma potencial queda substancial o papel aí, vale ficar de olho. Outro destaque de baixa foi IRB, que apresentou aí uma queda ontem de 5,79%, né? Volta a performar de maneira bem pesada, teve aquela queda abrupta aí com a notícia do aumento do capital, fez o respiro ali até a média de 9, voltou a cair, fez o respiro na média de 9 e agora tá dando um entendimento aqui, a gente pode voltar a testar a mínima histórica, a mínima do movimento, R$1,08. Tá realmente muito pesado enquanto o mercado não absorver, né, esse aumento de capital.
papel deve continuar pressionado aí nessa região próximo a R$1. E o último destaque de queda foi Sebave, Companhia Brasileira de Alumínio, uma queda muito forte aí nos últimos 3 pregões. Ontem um volumaço aí na queda, 4,20%. A gente falou desse papel aqui nos últimos pregões, né? Topo duplo. A gente vê commodities caindo muito forte, alumínio, cobre, commodities metálicas especialmente. E a gente tem o alvo desse topo duplo lá nos R$ 9,86, está indo cumprir esse alvo, né? Obviamente que depois de 3 quedas fica factível um respiro, mas o papel está em forte tendência de baixa. Beleza, Sanita, num oferecimento de anti-estágio do que nunca, o relógio manda dizer... Eu vou fazer um leilão! Já tá em leilão os papéis da B3, falta 1 minutinho para abrir o mercado à vista, daqui a pouco mergulho completo. Vamos então com os pedidos dos ouvintes, Sanita. Primeiro, o André, ele pediu aqui na Station para você analisar Cyrela, Ciri 3. Cyrela, uma bela empresa em recuperação aí, tendência de alta no curto prazo, segue fazendo, né? Depois de armar pra gente aqui um fundo duplo, buscou o alvo, agora segue fazendo seu zigue-zague ascendente, vem de altas consecutivas aí nos últimos pregões, tá em cima de uma região de resistência ali nos 17,12, 17,15, vencendo, fica livre para buscar os 18,5 ali no topo de final de março e início de abril. Papel que tem bastante espaço para desenvolver o movimento, e se vencer os 18,5, fica ali para buscar uma região aí mais forte ainda de resistência lá na faixa dos 20,80 a R$21. Beleza. O Diego Triulci também aqui na nossa Station, ele pede análise de Cosan, Sanita, CSAN3. Vamos lá, a Cosan apresentou uma bela alta ontem de 4,42%, né? Depois de apresentar uma queda bem agressiva aí nas últimas semanas, o papel volta a reagir, virou a média de 9 para cima, mas tem uma região chata aí, né? Média de 21, média de 50. Precisa romper essa região aí dos 19, 20 por ali para continuar desenvolvendo seu movimento. Se conseguir nos próximos dias, né, especialmente com o pivô, aí fica livre para buscar a média de 200 ali na faixa dos 20 e 30 e depois o topinho ali do mês de agosto nos 21,80. O papel ainda começa a esboçar uma recuperação, mas é um papel que, se a gente olhar um gráfico aí de médio prazo, ainda está bem fraco, né? A leitura aqui de um canal de baixa, o papel precisa romper efetivamente esse canal para estabelecer uma tendência mais forte. Beleza. O João pediu análise de fundo BOVA 11. BOVA 11 reflete exatamente o que o Ibov, né, nos oferece, e a gente está vendo um movimento muito forte aqui, puxada, movimento lateral, correção aqui dando uma leitura de massa e bandeira. A gente precisa romper esse 110,60 aí, que é a região de resistência máxima aqui, né, dos últimos pregões, né? E infelizmente não parece que vai ser o dia hoje. O dia está pesado, né? O dia está feio aí, especialmente lá no exterior. A gente vai abrir o BOVA aí possivelmente com gap. E nos próximos dias, se conseguimos vencer então essa região dos 110,60, a gente tem espaço para continuar subindo rumo ali ao topo de abril na faixa dos 117,22. Para baixo só fica feio se perder essa média de 200 lá no 104,80. Beleza. O Roberto pediu aqui na Station análise de NUBR33, Sanita. Bem, que tá pesado, tem notícia aí de deslistagem, né, do BDR nível 3, acabou caindo aí ontem 6,44, volume acima da média, tá perigosa aí voltar a mudar a sua tendência para baixa. Trabalha ainda dentro de um canal de alta, à medida que venha perder esse canal, a média de 50 aí pode ser usada como referência, passa ali nos R$4,04, aí sim tem espaço para uma correção um pouco mais profunda, onde a gente pode estimar, né, com o Fibonacci aí, uma região de suporte ali na faixa dos 3,80 e depois 3,55 na retração de 68, mais importante, o papel segure aí. Muita atenção, então, que se perder, essa média de 50 pode trazer um viés um pouco mais baixista no curto prazo. 10 horas 2 minutos, estamos ao vivo com o Sérgio Sanita. E atenção para o destaque, Sanita, que merece urgente no painel Mover Pro. Petróleo Brent futuro tomba 3,67%, atinge mínima desde janeiro de 2022. O Coleta chegou a cantar ou sugerir essa bola aqui antes. Lá no nosso Morning Call ele chegou a passear por isso, mas quando voltou com o gráfico apontou para a mínima que poderia chegar o petróleo Brent. Isso acontece janeiro de 22, meus amigos, não havia guerra, hein? E nós estamos vendo o petróleo Brent ter no barril o preço de $87 com 14 centavos. Eu repito, esse tombo de 3,67% é que proporciona, viabiliza esta fotografia e esse retorno gráfico.
Bom, vamos ver sobretudo como isso vai mexer com Petrobras, e é sobre isso que a gente quer falar com você agora, Sanita, porque o Emerson Siqueira tá pedindo Petri 4. Olha, o dia parece se desenhar bastante desafiador para a Petrobras, mesmo considerando que quando o petróleo cai, nem sempre é má notícia para a Petro, porque ela tem o risco Brasil, o risco relacionado à política de preços, mas nem isso vai poder aliviar uma queda tão forte do petróleo, não é, Sanita? Exato. A Petrobras ela funciona numa dinâmica um pouco diferente, né? Então, às vezes, quando o petróleo cai, ela sobe, tem o componente eleitoral aí, tá? E dado a queda do petróleo, e dado que saiu em pesquisas aí hoje, que o Lula está ampliando a vantagem, a chance de ganhar as eleições, pode ser sim que Petro sofra mais, né, com esse componente eleitoral. Graficamente tem um topo duplo em andamento, até voltou a mostrar reação aí nos últimos pregões, voltou a virar média de 9 para cima, mas é espaço para continuar desenvolvendo o seu movimento. Suporte forte ali nos 29,80, que é onde passa também a média de 50, se perder aí começa a apontar para os 28,20, retração de 50% de toda essa pernada. Contudo, voltando a mostrar força, né, quebrando aí esse canalzinho, fazendo um zigue-zague ascendente, ela tem lá acima o gap para fechar nos 33,15 e depois a máxima histórica lá na faixa dos 35,08. Se a gente olhar o gráfico semanal, a gente vê que a tendência é muito bonita em Petrobras, né? Apesar dessa correção aí nas últimas semanas, essa semana ela volta a mostrar força, está subindo 4% na semana. Se segurando bem aqui, não caindo muito forte hoje, tem tudo para voltar a semana que vem aí voltar a mostrar força. Vamos ver se isso vai acontecer de fato, dado que a gente vai ficar uma semana da eleição e tem todo esse componente eleitoral forte na empresa, né? Fato, Sanita. Deixa eu aproveitar o gancho dessa queda generalizada das commodities para também passear por Vale. Nós sabemos que o Ibovespa e a sua performance depende diretamente de Petro e Vale. Petro você já contemplou. Vamos para Vale 3? Vale, ela está no momento melhor que seus pares, né? Está indefinida aqui, congestionada. Minério aí caiu, né, na bolsa da China, de Singapura, né? Acho que o Diego Kerber até mencionou que estava subindo, mas é o aftermarket, né? Então acaba não tendo tanto peso. Então a gente segue aqui numa congestão, né? As ADRs aí, pelo que vocês mencionaram, inclusive, tá a ponto em baixa. Então ela deve continuar travada no dia de hoje. Mas à medida que rompa ali a faixa dos 71, 71,20, tem uma boa simetria para começar a mudar, né? Inverter sua tendência de baixa para alta e vai ter lá a média de 200 no 76,5, tem um gap lá no 77,5 para fechar, e o alvo dessa congestão aqui para cima seria na faixa dos 80, 80,50. Tá muito mais forte que os seus pares. A gente pega os Minas, pega as CSN, estão em tendência de baixa, enquanto o Vale tá travado, aqui tá lateral, mostrando então que tá mais forte. À medida que rompe esse 71, acho que tem uma boa simetria para começar a reagir, mas enquanto minério, enquanto China não mostrarem força, dificilmente vai começar a estabelecer um viés mais forte de alta a Vale. Para baixo, acredito que ela segure ali num gap que ficou do dia 8 para o dia 9 de setembro, ali na faixa dos 64,70. Pro Rodrigo Milan, pro perfil Tô Nem Aí, pro Davi Jorge Zulinski, pro nosso Ike Grafista, nosso parceiro, pro Regis de Souza, pro Franco, pro Emerson Almeida, pro Fernando Lima, meu grande amigo, obrigado sempre pelo carinho, viu, Fernando? O Sindival Edson Galhardi. Quem mais tá por aqui, ó? O perfil Se Liga Aí, tem o perfil Tô Nem Aí, tem o Se Liga Aí. São grandes irmãos os dois aqui. Valeu, um abraço. O Raul Nichelle, também pro perfil Vai! Quem mais? Pro Vladimir Klimash, pra toda essa galera, estamos juntos. E o Davi Jorge Zulinski quer saber sobre Via. Ele pergunta, vocês podem dizer se Via vai desempacar de acordo com os gráficos? O que o gráfico registra pra você aí, meu caro Sanita? O gráfico não é futurologia, ele mostra tendência, mostra probabilidade, então não dá para saber se a gente vai ter uma alta ou não. Agora, olhando o cenário, olhando a simetria, obviamente é muito convidativa que Via rompa aí essa região de congestão, ela está dentro de um triângulo simétrico, com a resistência na média de 200 e o suporte na média de 50, rompendo aqui fica bem factível, buscar os 3,74, que foi a máxima de agosto, e depois o topo de abril, tá? Então ela está começando a inverter sua tendência. Não dá para a gente olhar para o gráfico e falar, não, hoje vai subir, hoje vai cair, né? Mas a tendência é que se romper essa média de 200, ela comece a recuperar grande parte aí do que perdeu. Um papel que saiu lá dos R$22, bateu R$1,70, a simetria convidativa para cima, até porque a gente tem que olhar
O cenário macro. Então a gente tem o fim do ciclo da alta da Selic, beneficia bastante mercado interno, varejo, consumo, então a simetria convidativa muito aí para Via Varejo, para Magalu e outras varejistas, tá? Ponto importante, romper a média de 200 períodos, que está hoje nos 3,44. Hoje deve ser um dia mais pesado, um dia mais difícil, mas vamos ver se melhora aí, né? Decorrer do dia, vai que a gente mostra a força na parte da tarde e via rompendo esses 3,44, tem tudo para buscar 3,74, depois 4,40. Boa, meu caro Sérgio Sanita. Tamo junto. No oferecimento de Meu Nome é Sanita, não Mãe de Ná. Você curtiu o gráfico de Via. Parceirão, o Gustavo Ezovatsugi Fenômeno tá de volta pra Série A do futebol brasileiro, feliz com o Cruzeiro. O Juan Wagner também tá por aqui, assim como o César Davi, o Silas Dias. O Joelso Salles também tá na área. O Rodrigo Milan fala de Magalu. Magalu com ordem de venda nos 3,91. Alguém explica? Olha, a gente não contemplou ainda hoje o gráfico de Magalu. É uma boa oportunidade pegando esse gancho do Rodrigo Milan. Como é que tá a MGLU3? Tá parecida, né, com Via, vem na sua recuperação, tá batendo ali também na média de 200, que é a resistência, né? A Via segue fazendo topos e fundos ascendentes. No caso de Magalu, né? No caso de Via, ela estava fazendo um padrão aí que a gente conhece como triângulo simétrico. A Magalu não, ela está um pouco mais forte, mostrando aí um zigue-zague ascendente, mas está parando na média de 200. Rompendo essa média de 200, que passa aí nos 4,87, fica livre para buscar a retração de 6,8 de toda a pernada de queda lá nos 5,34 e depois ali a região de topo de abril no 7,38. Segue também com uma belíssima simetria para continuar sua recuperação, especialmente vencendo essa região aí dos 4,87 até os 5,34. É uma região um pouco chata, mas que vencida pode trazer uma boa perspectiva de papel rumar aos 7,38, 7,40. Olha, não é comum ver o que a gente está vendo. São 10h10 e praticamente nenhum leilão cessado. Muito papel ainda em leilão. Não é tradicional, comum demorar tanto para sair os papéis. O que sugere um dia mais difícil mesmo e irracional, com quedas mais fortes em resposta ao que a gente viu a nível global. Eu estou na composição do índice aqui. Agora, alguns papéis, e todos os que caem, já pintam, mas, por exemplo, entre as blue chips, só 2 papéis estão precificados, Santander e Suzano, e os 2 para baixo. Vamos aguardar. O Indifut vai caindo 1,6%, o Ibovespa lentamente vai se mexendo para baixo, são 113.946 pontos. Chorinho de lá, chorinho de cá. Diego Kerber separa mais 2 papéis pra gente, pois não, Diego? Vamos lá, então. Primeiro, o chorinho do Lucas. Ele pediu análise de Eletrobras, Elet3, Sanita. Elet3 se agiu muito bem ontem, né, subindo 4%, tá querendo quebrar aí esse canalzinho de baixa, tá? Ainda não mudou a sua tendência, a tendência ainda é baixista, precisa aí quebrar, né, confirmar o rompimento desse canal e fazer um primeiro pivô de alta. Aí nesse cenário, nesse contexto, a gente volta a visualizar Eletrobras aí indo rumo aos R$50, 50,34 que foi a máxima. Mas pode ter sido só um respiro para voltar a cair, dado que o mercado hoje está pesado, vale ficar de olho aí. Eu não compraria ainda o papel. Se perder a região desse fundo aí nos 43,40, aí começa a ficar um pouco mais pesado e o papel pode rumar ali até a média de 200, né, na faixa dos R$40. Então, ainda não me convence aí, né, os últimos 2 pregões de alta da Eletrobras. Somente se fizesse um pivô que daria aí um convite melhor para compras no curto prazo. E se a gente olha, né, o gráfico semanal do papel, aí a gente vai observar que a tendência não mudou, mas se perder exatamente esse ponto que eu mencionei, dos 43,40, vira inclusive a média de 21 para baixo e pode ter uma correção um pouco mais alongada aí. E o Samuel tá pedindo análise de Pague Menos, PGMN3. Vamos lá, Pague Menos, tá ali travada, né, já um mês e meio, 2 meses praticamente, dentro dessa região dos 5,5 até os 4,80 ali, precisa romper, tá próxima de romper essa resistência, rompendo fica bem factível que o papel comece a arrumar ali até a região dos R$7, 7,15, onde passa a média de 200. É um papel também que tem bastante assimetria no topo de abril ali, março, né, topo mais alto, o papel tava em 11,30, chegou a bater na mínima do movimento, mínima histórica, inclusive 3,97, tem bastante espaço para recuperação, fechando aí acima desses 5,50, fica com um bom ponto técnico para compra, tentando buscar ali a região dos R$7. 10 horas, 13 minutos, Sanita, a
fotografia do Ibovespa exige que a gente vá mergulhar na cobertura, porque neste momento a gente acaba de ver a ampla maioria dos papéis saindo de leilão e a queda já ultrapassa 1,35%. Nós temos o Ibovespa se sustentando em 112.500 pontos, mas a pancada parece forte aqui, já tem mínima intradiária renovada. Sanita, super obrigado, um abraço, a gente volta a conversar então na segunda-feira, até lá. Valeu, gente, bom final de semana. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.